Bem-vindo! A equipe CIOPS tem o prazer de apresentar a videoaula dos indicadores elaborados através de dados enviados pelos municípios, estados, Distrito Federal e União, como instrumento de planejamento e gestão. Prezado usuário, você está tendo acesso à videoaula sobre os indicadores obtidos por meio do CIOPS. Este trabalho é fruto do Departamento Técnico do CIOPS e tem como objetivo esclarecer e conscientizar de modo preliminar sobre seus conceitos metodológicos aos gestores do SUS, ao controle social, bem como ao público interessado em geral, tendo a pretensão de servir como ferramenta de gestão. Pretende, por outro lado, de forma objetiva, demonstrar a finalidade e objetivo dos indicadores, sanando dúvidas básicas em relação à sua interpretação. Em termos gerais, esta videoaula tem por finalidade não só orientar os gestores da saúde sobre a eficiência e a eficácia de sua gestão, como também contribuir no acompanhamento e monitoramento da aplicação dos recursos públicos em saúde. Os indicadores do CIOPS são instrumentos de planejamento e gestão, essenciais para subsidiar atividades de acompanhamento, monitoramento e avaliação de políticas sociais, em especial da área da saúde, assim como seus projetos, programas e políticas, pois permitem acompanhar o alcance das metas estabelecidas, identificar avanços alcançados, correção de problemas na gestão, bem como necessidades de mudança. Antes de mais nada, você sabe o que é o CIOPS? O CIOPS, Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde, é uma ferramenta para registro eletrônico centralizado de informações de saúde referentes aos orçamentos públicos no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e municípios, sem prejuízo das atribuições próprias dos poderes legislativos e dos tribunais de contas. É um sistema de informação que coleta, recupera, processa, armazena, organiza e disponibiliza dados e informações sobre receitas totais e despesas com ASPs, possibilitando o monitoramento da aplicação dos recursos públicos pelos entes da Federação, em cumprimento à Lei Complementar nº 141 de 2012. Sob a gestão do DESID, Departamento de Economia da Saúde, Investimento e Desenvolvimento, ligado à Secretaria Executiva do Ministério da Saúde. Tem sido considerado importante instrumento de planejamento, gestão e controle social do SUS. As principais legislações que embasam o CIOPS são: a Emenda Constitucional 29, de 13 de setembro de 2000, que estabeleceu a obrigatoriedade da aplicação de um montante mínimo em saúde. A Lei Complementar 141 de 2012, que regulamentou a Emenda Constitucional número 29, atribuindo a obrigatoriedade do registro e homologação dos dados no CIOPS. O Decreto 7.827, de 16 de outubro de 2012 trata do condicionamento das transferências constitucionais e suspensão das transferências constitucionais e voluntárias. E a Portaria 53, de 16 de janeiro de 2013, que estabelece diretrizes para o funcionamento do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde e fixa prazos para registro e homologação de informações no CIOPS. Vamos agora a alguns questionamentos. Você sabe o que são indicadores? Quais são as suas finalidades? Para que servem? Qual é sua importância para a saúde pública de seu município? Quais os indicadores que o CIOPS apresenta? E como são calculados esses indicadores? Quantas perguntas a serem respondidas, não é verdade? Fique tranquilo, pois pretendemos trazer resposta a estes questionamentos no desenvolvimento desta videoaula. Fique atento. Os indicadores são essenciais ao planejamento, pois eles possibilitam o estabelecimento de metas quantificadas e ajudam a controlar os resultados. As análises feitas por meio dos indicadores são importante ferramenta para a tomada de decisão e para o replanejamento de suas ações na área da saúde.
Os indicadores, uma vez acompanhados, servem para corrigir, direcionar e estabelecer novas metas. Se todos os indicadores forem cuidadosamente acompanhados anualmente, culminarão no final do mandato do gestor municipal com sucesso em seus objetivos. Dessa forma, os indicadores têm como principais objetivos embasar a análise dos resultados obtidos e do processo de tomada de decisão, contribuir para a melhoria contínua da gestão municipal, facilitar o planejamento e a gestão municipal, e subsidiar o processo de decisão do gestor municipal a partir da interpretação dos indicadores obtidos. Os indicadores podem e devem ser utilizados como importante ferramenta para auxiliar o gerenciamento da qualidade. Indicadores de saúde da população associados a indicadores econômicos, financeiros, recursos humanos, de qualidade e da assistência propriamente dita, isto é, relacionados a determinadas doenças, auxiliam na avaliação de programas e de serviços de saúde. Os indicadores têm sido utilizados para mensurar o desempenho de inúmeras atividades produtivas. A evolução das metodologias de gestão pela qualidade foi acompanhada de uma crescente necessidade de coletar, tabular e analisar os dados de um ente federado a fim de identificar desvios e racionalizar processos. Os indicadores são utilizados como forma de gerenciar e controlar as instituições, pois quem não mede não controla, e quem não controla não consegue gerenciar. Os indicadores servem também para alinhar os pensamentos e ações dos gestores da saúde. No CIOPS, os indicadores estão relacionados a receitas, despesas, dispêndio financeiro, e receitas e despesas. Cabe ressaltar que para cada indicador disponibilizado pelo CIOPS, você vai tomar conhecimento tanto de sua descrição, conceito, finalidade, bem como sua fórmula de cálculo, conforme observaremos a seguir. Para atendimento aos preceitos do ciclo orçamentário financeiro, o CIOPS capta dados de receitas e despesas. As receitas seguem os seguintes estágios: previsão da receita, receita realizada e receita orçada. As despesas seguem os seguintes estágios: dotação atualizada, despesa empenhada, despesa liquidada, despesa paga e despesa orçada. Para fins de cálculo dos indicadores nos sistemas de primeiro ao quinto bimestre, são utilizadas as informações das receitas realizadas e as despesas liquidadas. Para fins de cálculo dos indicadores no sistema do sexto bimestre anual, é utilizada a despesa empenhada. Vamos agora conhecer os indicadores que relacionam valores de receita. O indicador 1.1 representa a participação percentual do total das receitas de impostos diretamente arrecadados pelo município que são IRRF, IPR, IPTU, IPBI e ISS, em relação à receita total do município, e tem a finalidade de dimensionar a capacidade de arrecadação do município. Quanto menor for este índice, maior será o grau de dependência de recursos de outras esferas de governo. A análise deste indicador deverá ser realizada juntamente com o indicador 1.2, uma vez que o somatório dos dois percentuais deverá estar próximo do total da receita realizada, arrecadada, pelo município. A fórmula para cálculo do indicador 1.1 é total das receitas de impostos diretamente arrecadados, dividido pelas receitas totais do município. A multiplicação por 100 ao final visa transformar o número obtido em percentual. Vejamos a seguir o método de aferição do indicador 1.1. O método de aferição do indicador 1.1 apresenta no numerador as contas que correspondem ao total das receitas de impostos diretamente arrecadados, tais como IRRF, IPR, IPTU, IPBI e ISS, multas e juros de mora, multa e juros de mora da dívida ativa e receitas da dívida ativa destes impostos, receitas de impostos sobre o patrimônio e a renda,
receita de IPTU e IPR intra-orçamentárias, as receitas de ICMS e ISS intra-orçamentárias, e receitas de outros impostos intra-orçamentárias. No denominador estão elencadas as contas de receitas correntes, receitas de capital, as receitas correntes e de capital intra-orçamentárias, retirando-se do cálculo deste indicador as deduções da receita corrente e de capital e outras deduções da receita. A Lei de Responsabilidade Fiscal trouxe para os municípios uma importante contribuição para o ajuste fiscal, reforçando seu potencial tributário, fazendo com que os governantes desenvolvam uma política tributária responsável, cobrando, efetivamente, todos os tributos que são de sua competência. Vamos a um exemplo do indicador 1.1. O município de Porto Alegre informou ao CIOPS no sexto bimestre de 2013 que o total de receita de impostos diretamente arrecadados foi de R$ 1.496.919.780,41. Lembrando que este valor pode ser encontrado no quadro A do relatório da Lei Complementar 141 de 2012 na coluna Receita Realizada, disponível no sistema CIOPS no menu Relatórios e na página do CIOPS no menu Demonstrativos. Verifica-se também que o município teve uma receita total, após deduções da receita, o valor apurado de R$ 3.542.660.019,38. Lembrando que este valor pode ser encontrado na página do CIOPS, no menu Dados Informados, Consulta por Unidade Executora, através do somatório da linha total de receitas realizadas na pasta de receita da Administração Direta e Indireta. Ao realizar o cálculo do indicador 1.1, dividindo estes dois valores e multiplicando-se no final por 100, encontramos o total de 42,25%, ou seja, a participação da receita de impostos, diretamente arrecadados, foi de 42,25% do total de receita arrecadada pelo município. O indicador 1.2 representa a participação percentual das transferências intergovernamentais corrente e de capital, incluindo as transferências constitucionais e legais e as transferências voluntárias pagas pela União ao município em relação à receita total do município, e tem a finalidade de dimensionar o grau de dependência do município em relação aos recursos transferidos de outras esferas de governo. A análise deste indicador deverá ser realizada juntamente com o indicador 1.1, uma vez que o somatório dos dois percentuais deverá estar próximo do total da receita realizada, arrecadada, pelo município. A fórmula para cálculo do indicador 1.2 é o total das receitas de transferências correntes e de capital intergovernamentais, dividido pelas receitas totais do município. A multiplicação por 100 ao final visa transformar o número obtido em percentual. Vejamos a seguir o método de aferição do indicador 1.2. O método de aferição do indicador 1.2 apresenta em seu numerador as transferências intergovernamentais, ou seja, transferências entre as diversas esferas do governo. São alinhadas neste indicador as receitas de serviços de saúde orçamentárias e intra-orçamentárias, as transferências correntes e de capital intergovernamentais e as deduções de participação da receita da União e Estados. Lembrando que estes valores podem ser encontrados no relatório por unidade executora, receitas da administração direta e indireta na página do CIOPS no menu Dados Informados, bem como no sistema de preenchimento CIOPS no menu Relatórios. No denominador estão elencadas as contas de receitas correntes, receitas de capital, as receitas correntes e de capital intra-orçamentárias, retirando-se do cálculo deste indicador as deduções da receita corrente e de capital, as deduções do Fundeb e outras deduções da receita. Vamos a um exemplo.
O município de Porto Alegre informou ao CIOPS no sexto bimestre de 2013 que o total da receita de transferências intergovernamentais foi de R$ 1.710.177.371,07. Este valor pode ser encontrado na página do CIOPS, no menu Dados Informados, consulta por unidade executora na pasta de receita da administração direta e indireta nas contas descritas nesta planilha. Verifica-se também que o município teve uma receita total após deduções da receita, um valor apurado de R$ 3.542.660.019,38, lembrando que este valor pode ser encontrado na página do CIOPS no menu Dados Informados, consulta por unidade executora através do somatório da linha total de receitas realizadas da pasta de receita da administração direta e indireta. Ao realizar o cálculo do indicador 1.2, dividindo estes dois valores e multiplicando-se no final por 100, encontramos o total de 48,27%, ou seja, a participação da receita de transferências intergovernamentais foi de 48,27% do total de receita arrecadada pelo município. Conforme exemplo do indicador 1.1, cujo resultado foi de 42,25%, somando-se ao resultado do indicador 1.2 que foi de 48,27%, totalizaríamos 90,52%, a diferença para chegarmos aos 100% seria de 9,48% que corresponde às demais receitas do município como por exemplo, taxas, contribuições, receitas industriais, patrimoniais, serviços, dentre outras. O indicador 1.3 representa a participação percentual das receitas vinculadas à saúde, incluindo as receitas de serviços de saúde em relação ao total de recursos transferidos para o município. E tem a finalidade de dimensionar as transferências realizadas para a saúde em relação aos recursos do SUS transferidos para a saúde, ou seja, o indicador 1.3 tem como finalidade dimensionar a participação das transferências para a saúde da União e estados do total de recursos transferidos para o município excluídas as deduções, verificando qual percentual de recursos recebidos pelo município por meio das transferências, excluídas as deduções que foram direcionadas à saúde. A fórmula para cálculo do indicador 1.3 é o total de receitas de transferências para a saúde dividido pelos recursos totais transferidos SUS para o município. A multiplicação por 100, ao final visa transformar o número obtido em percentual. Vejamos a seguir o método de aferição do indicador 1.3. O método de aferição do indicador 1.3 apresenta em seu numerador o total de transferências para a saúde. Dentre as transferências para a saúde estão elencadas as receitas serviços de saúde, transferências de recursos do SUS fundo a fundo, transferências de recursos do Estado para programas de saúde, transferências do Fundo Estadual de Saúde, transferências de recursos do SUS de municípios, transferências de prestação de serviços a municípios, transferências de prestação de serviços a consórcios de saúde, transferências provenientes do Fundo Municipal de Saúde, transferências dos municípios para a aquisição de medicamentos, transferências da União para o SUS de convênios, transferências dos estados para o SUS, transferências de convênios dos municípios para o SUS, transferências de recursos do SUS, transferências dos estados para programas de saúde, transferências de municípios para programas de saúde, transferências de recursos do SUS através de convênios com a União, transferências de convênios dos estados e do BF para a área da saúde e transferências de convênios dos municípios para a área da saúde, dentre outras. Este valor pode ser encontrado na terceira coluna do quadro C, com o somatório das linhas União e Estados, excluindo-se as outras receitas do SUS do relatório da Lei Complementar 141 de 2012. Disponível no sistema no menu Relatórios ou na página do CIOPS menu Demonstrativos.
No denominador estão elencadas as contas de receitas de serviços de saúde, receita de transferências correntes e de capital, retirando-se do cálculo deste indicador as deduções da receita corrente e de capital e outras deduções da receita. Este valor pode ser encontrado no relatório de dados informados consulta por unidade executora, através do somatório das receitas de serviços de saúde, receitas correntes e de capital, retirando-se do cálculo as deduções da receita corrente e de capital e outras deduções da receita. Vamos a um exemplo. O município de Porto Alegre informou ao CIOPS no sexto bimestre de 2013 que o total das receitas de transferências para a saúde foi de R$ 641.166.200,92. Lembrando que este valor pode ser encontrado na terceira coluna do quadro C, com o somatório das linhas União e Estados, excluindo-se as outras receitas do SUS do relatório da Lei Complementar 141/2012. Verifica-se também que o município teve recursos totais transferidos SUS para o município no montante de R$ 1.745.849.133,17, correspondente à receita de serviços de saúde, transferências correntes e de capital e as deduções de participação da receita da União e Estados. Lembrando que este valor pode ser encontrado na página do CIOPS no menu Dados Informados, consulta por unidade executora através do somatório da linha total de receitas realizadas da pasta de receita da administração direta e indireta. Ao realizar o cálculo do indicador 1.3, dividindo estes dois valores e multiplicando-se no final por 100, encontramos o total de 36,73%, ou seja, neste caso a participação do governo federal, União e Estados em relação aos recursos transferidos para a saúde do município foi de 36,73%. O indicador 1.4 representa a participação percentual das receitas transferidas pela União vinculadas à saúde, incluindo as receitas de serviços de saúde em relação ao total de recursos transferidos para a saúde no município, e tem a finalidade de dimensionar a participação da União nos recursos transferidos para a saúde, ou seja, mensurar a participação das transferências da União para a saúde do total de recursos transferidos da União, Estados e de outros municípios para a saúde. Quanto maior for o percentual informado neste indicador, maior será a participação da União nas transferências específicas para a saúde do município. A fórmula para cálculo do indicador 1.4 é o total das receitas de transferências da União para a saúde dividido do total de recursos transferidos para a saúde do município. A multiplicação por 100, ao final, visa transformar o número obtido em percentual. Vejamos a seguir o método de aferição do indicador 1.4. O método de aferição do indicador 1.4 apresenta em seu numerador o total de receitas de transferências da União para a saúde. Estão elencadas neste grupo as receitas de serviços hospitalares, registro de análise e controle de produtos, de serviços radiológicos e laboratoriais, serviços ambulatoriais, transferências de recursos do SUS fundo a fundo, transferências da União para o SUS, transferências de recursos do SUS, transferências de recursos do SUS em convênio com a União e receita de serviços de saúde. Este valor pode ser encontrado na terceira coluna do quadro C, com o somatório das linhas de transferências da União no relatório da Lei Complementar 141 de 2012, disponível no sistema no menu Relatórios ou na página do CIOPS menu Demonstrativos. No denominador são apresentados o total de recursos transferidos para a saúde no município. Estão elencadas neste grupo as receitas de saúde, transferências de recursos do SUS fundo a fundo, transferências de recursos do Estado para programas de saúde, transferências do Fundo Estadual de Saúde, transferências de recursos do SUS de municípios, transferências de prestação de serviços a municípios, transferências de prestação de serviços a consórcios de saúde, transferências provenientes
repasses do Fundo Municipal de Saúde, transferências dos municípios para a aquisição de medicamentos, transferências da União para o SUS de convênios, transferências dos estados para o SUS, transferências de convênios dos municípios para o SUS, transferências de recursos do SUS, transferências dos estados para programas de saúde, transferências de municípios para programas de saúde, transferências de recursos do SUS, convênios União, transferências de convênios dos estados e do DF para a área da saúde e transferências de convênios dos municípios para a área da saúde, dentre outras. Este valor pode ser encontrado na terceira coluna do quadro C, com o somatório das linhas União e Estados, excluindo-se as outras receitas do SUS do relatório da Lei Complementar 141/2012, disponível no sistema no menu Relatórios ou na página do CIOPS menu Demonstrativos. Vamos a um exemplo. O município de Porto Alegre informou ao CIOPS no sexto bimestre de 2013 que o total de receitas de transferências da União para a Saúde foi de R$ 573.915.748,33. Lembrando que este valor pode ser encontrado na terceira coluna do quadro C, com o somatório das linhas de transferências da União, relatório da Lei Complementar 141 de 2012. Verifica-se também que o município informou um total de recursos transferidos para a saúde de R$ 641.166.200,92. Lembrando que este valor pode ser encontrado na terceira coluna do quadro C, com o somatório das linhas União e Estados, excluindo-se as outras receitas do SUS do relatório da Lei Complementar 141/2012. Ao realizar o cálculo do indicador 1.4, dividindo esses dois valores e multiplicando-se no final por 100, encontramos o total de 89,51%, ou seja, neste caso a participação das transferências do governo federal, União, para a saúde em relação aos recursos transferidos para a saúde de seu município foi de 89,51%. O indicador 1.5 representa a participação das transferências da União para a área da saúde em relação ao total das transferências da União e tem como objetivo dimensionar a participação das transferências da União específica para a saúde no total de transferências da União, excluídas as deduções, para um município. Quanto maior for o percentual informado neste indicador, maior será a proporção das transferências específicas para a saúde do total de transferências feitas pela União ao município. A fórmula para cálculo do indicador 1.5 é o total de receitas de transferências específicas da União para a saúde, dividido pelo total de transferências da União para o município. A multiplicação por 100, ao final, visa transformar o número obtido em percentual. Vejamos a seguir o método de aferição do indicador 1.5. O método de aferição do indicador 1.5 apresenta em seu numerador o total de receitas de transferências específicas da União para a saúde. Estão elencadas neste grupo as receitas de serviços hospitalares, registro de análise e controle de produtos, de serviços radiológicos e laboratoriais, serviços ambulatoriais, transferências de recursos do SUS fundo a fundo, transferências da União para o SUS, transferências de recursos do SUS, transferências de recursos do SUS em convênio com a União e receita de serviços de saúde. Este valor pode ser encontrado na terceira coluna do quadro C, com o somatório das linhas de transferências da União no relatório da Lei Complementar 141 de 2012, disponível no sistema no menu Relatórios ou na página do CIOPS menu Demonstrativos. No denominador está o total de transferências da União. Estão elencadas neste grupo as receitas serviços hospitalares, registro de análise / controle de produtos, serviços radiológicos e laboratoriais, serviços ambulatoriais, transferências da União corrente e de capital e as transferências correntes e de capital de convênios da União e de suas entidades, abatendo-se a dedução da receita resultante da transferência da União. Vamos a um exemplo.
O município de Porto Alegre informou ao CIOPS, no sexto bimestre de 2013, que o total de receitas de transferências da União específicas para a saúde foi de R$ 573.915.748,33. Lembrando que este valor pode ser encontrado na terceira coluna do quadro C, com o somatório das linhas de transferências da União no relatório da Lei Complementar 141 de 2012 encontrado no sistema no menu Relatórios, como também na página do CIOPS no menu Demonstrativos. Verifica-se também que o município informou um total de transferências da União de R$ 755.836.089,10. Lembrando que este valor pode ser encontrado no relatório de dados informados, consulta por unidade executora, através do somatório das receitas de serviços de saúde e das receitas de transferência correntes e de capital, nas contas aqui descritas, devendo-se abater a dedução da receita. Ao realizar o cálculo do indicador 1.5, dividindo estes dois valores e multiplicando-se no final por 100, encontramos o total de 75,93%, ou seja, neste caso a participação das transferências do governo federal, União, excluídas as deduções, para a saúde em relação aos recursos transferidos para a saúde de seu município foi de 75,93%. O indicador 1.6 representa a participação percentual da receita de impostos e de transferências constitucionais e legais em relação à receita total do município e objetiva medir a participação percentual da receita própria, ou seja, impostos diretamente arrecadados e transferências constitucionais e legais na receita total do município, excluídas as deduções, tendo como finalidade dimensionar o volume de recursos vinculados à saúde do município. Cabe ressaltar que o ente federado deverá aplicar no mínimo 15% do total das receitas vinculadas à saúde. A fórmula para cálculo do indicador 1.6 é o total de receitas de impostos e transferências constitucionais e legais dividido pela receita total do município. A multiplicação por 100 ao final visa transformar o número obtido em percentual. Vejamos a seguir o método de aferição do indicador 1.6. O método de aferição do indicador 1.6 apresenta em seu numerador o total de receitas de impostos e transferências constitucionais e legais vinculadas à saúde. Estão elencadas neste grupo as receitas dos seguintes impostos: Imposto de Renda retido na fonte, ITR, IPTU, IPBI e ISS, a cota parte do FPM do ITR, transferências financeiras e ICMS desoneração, a cota parte dos seguintes impostos: ICMS, IPVA e IPI exportação, as multas e juros de mora do Imposto de Renda retido na fonte, ITR, IPTU, IPBI e ISS, as multas e juros de mora da dívida ativa do Imposto de Renda retido na fonte, ITR, IPTU, IPBI e ISS, e a receita da dívida ativa dos seguintes impostos: Imposto de Renda retido na fonte, ITR, IPTU, IPBI e ISS. Este valor pode ser encontrado no relatório da Lei Complementar 141 de 2012, disponível no sistema CIOPS no menu Relatórios ou na página do CIOPS no menu Demonstrativos, na terceira coluna do quadro A. No denominador estão elencadas as contas de receita corrente e de capital, as receitas correntes e de capital intra-orçamentárias, retirando-se do cálculo deste indicador as deduções da receita corrente e de capital, e outras deduções da receita. Vamos a um exemplo. O município de Porto Alegre informou ao CIOPS, no sexto bimestre de 2013, que o total de receitas de impostos e transferências constitucionais e legais vinculadas à saúde foi de R$ 2.507.959.302,51.
Lembrando que este valor pode ser encontrado no relatório da Lei Complementar 141 de 2012 disponível no sistema CIOPS no menu Relatórios, como também na página do CIOPS no menu Demonstrativos na terceira coluna do quadro A, com o somatório Receitas de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais vinculadas à saúde coluna Receita Realizada. Verifica-se também que o município informou um total de receitas realizadas da administração direta e indireta de R$ 3.542.660.019,38. Lembrando que este valor pode ser encontrado no relatório de dados informados, consulta por unidade executora, através do somatório da linha total de receitas realizadas da pasta de receita da administração direta e indireta. Ao realizar o cálculo do indicador 1.6, dividindo estes dois valores e multiplicando-se no final por 100, encontramos o total de 70,79%, ou seja, neste caso a participação das transferências constitucionais e legais vinculadas à saúde, exceto deduções em relação à receita total do município, foi de 70,79%. Você, usuário, agora vai tomar conhecimento dos indicadores do CIOPS relacionados às despesas. O indicador 2.1 representa a despesa total com saúde per capita, e tem o objetivo de dimensionar a despesa média com saúde do município por habitante. Lembrando que este resultado é encontrado em reais. Cabe ressaltar que para o exercício de 2013, com base nos dados da Rede Interagencial de Informações para a Saúde, a despesa per capita para o Brasil das três esferas de governo foi de R$ 973,07, e a média do Brasil para o universo de municípios foi de R$ 301,36. Com base nessas informações você pode verificar a situação em que se encontra seu município. A fórmula de cálculo do indicador 2.1 é a despesa total com saúde, dividido pelo total da população do município divulgado anualmente pelo IBGE. Vejamos a seguir o método de aferição do indicador 2.1. O método de aferição do indicador 2.1 apresenta em seu numerador total das despesas com saúde, exceto as transferências de consórcios públicos mediante contrato de rateio, adicionado das despesas totais com consórcios, deduzindo aposentadorias e pensões. Este valor pode ser encontrado no relatório da Lei Complementar 141 de 2012, na terceira coluna do quadro B. Disponível no menu Relatórios ou na página do CIOPS no menu Demonstrativos. No denominador está elencada a população total do município, conforme divulgação anual do IBGE. Vamos agora a um exemplo do indicador 2.1. O município de Porto Alegre informou ao CIOPS, no sexto bimestre de 2013, que o total das despesas com saúde, exceto as transferências de consórcios públicos mediante contrato de rateio, adicionado das despesas totais com consórcios e deduzindo aposentadorias e pensões, foi de R$ 1.227.342.774,72. Lembrando que este valor pode ser encontrado no relatório da Lei Complementar 141 de 2012 disponível no sistema CIOPS no menu Relatórios, como também na página do CIOPS no menu Demonstrativos na terceira coluna do quadro B. Verifica-se também que o município possui, segundo dados do IBGE, uma população total de 1.467.823. Ao realizar o cálculo do indicador 2.1, dividindo estes dois valores, encontramos o total de R$ 836,16, ou seja, neste caso a despesa total com saúde por habitante no município foi de R$ 836,16.
O indicador 2.2 representa a participação percentual das despesas com pessoal e encargos sociais em saúde em relação às despesas totais em saúde, e tem a finalidade de dimensionar o comprometimento de recursos vinculados à saúde, com o pagamento de pessoal e encargos sociais da área da saúde. Cabe ressaltar que no gerenciamento dos recursos, os gestores municipais se deparam com duas áreas: educação e saúde, em que as despesas com pessoal e encargos sociais, somados com outras despesas correntes, tais como material de consumo e serviços de terceiros, correspondem a aproximadamente 90% do total das despesas da área. A fórmula de cálculo do indicador 2.2 é o total de despesas com pessoal e encargos sociais da saúde, excluindo-se as deduções, dividido pelo total de despesas com saúde. Vejamos a seguir o método de aferição do indicador 2.2. O método de aferição do indicador 2.2 apresenta em seu numerador o total das despesas com pessoal e encargos sociais, exceto deduções. Este valor pode ser encontrado no relatório da Lei Complementar 141 de 2012 no quadro B, linha pessoal e encargos sociais, na coluna empenhada, abatendo-se as seguintes deduções: aposentadorias, pensões, vencimentos e vantagens fixas de pessoal militar, outras despesas variáveis de pessoal militar, despesas de exercícios anteriores, sentenças judiciais orçamentárias e intra-orçamentárias. Estes valores estão disponíveis no menu Relatórios no sistema CIOPS, ou na página do CIOPS no menu Demonstrativos. No denominador estão elencadas as despesas com saúde, exceto as transferências de consórcios públicos mediante contrato de rateio, e as despesas totais com consórcios, abatendo-se aposentadorias e pensões. Vamos agora a um exemplo do indicador 2.2. O município de Porto Alegre informou ao CIOPS, no sexto bimestre de 2013, que o total das despesas com pessoal e encargos sociais, exceto deduções, foi de R$ 465.943.444,02. Lembrando que este valor pode ser encontrado no relatório da Lei Complementar 141 de 2012, disponível no sistema CIOPS no menu Relatórios, como também na página do CIOPS no menu Demonstrativos, linha pessoal e encargos sociais, coluna empenhada, na terceira coluna do quadro B, abatendo-se as deduções. Verifica-se também que o município informou um total de R$ 1.227.342.774,72 referente a despesas totais com saúde. Lembrando que este valor pode ser encontrado na terceira coluna do quadro B, com o somatório das despesas totais com ações e serviços públicos de saúde, coluna empenhada. Ao realizar o cálculo do indicador 2.2, dividindo estes dois valores e multiplicando-se no final por 100, encontramos o total de 37,96%. Neste caso, a participação das despesas com pessoal e encargos sociais da saúde, excluindo-se as deduções do total de despesa com ações e serviços públicos de saúde, foi de 37,96%. O indicador 2.3 representa a participação percentual das despesas com medicamentos em relação às despesas totais em saúde, e tem como finalidade dimensionar o comprometimento das despesas com medicamentos em saúde em relação às despesas totais em ações e serviços públicos de saúde, ou seja, do total de despesas com saúde, qual foi a proporção de gastos com medicamentos. Ressaltamos que as despesas com medicamentos realizadas por meio do SUS, realizadas em hospitais e postos de saúde, compõem o indicador 2.3, entretanto, aquelas realizadas com características de assistência social a pessoas de baixa renda, como por exemplo, distribuição de medicamentos, não compõem o cálculo deste indicador. A fórmula de cálculo do indicador 2.3 é o total de despesas com medicamentos da saúde, dividido pelo total das despesas com saúde, a multiplicação por 100 ao final, visa transformar o número obtido em percentual. Vejamos a seguir o método de aferição do indicador 2.3.
O método de aferição do indicador 2.3 apresenta em seu numerador o total das despesas com medicamentos da saúde. Este valor pode ser encontrado no relatório de despesas da administração direta e indireta, disponível no sistema CIOPS no menu Relatórios, bem como na página do CIOPS no menu Dados informados na consulta por unidade executora. As contas elencadas neste indicador são transferências a estados e ao Distrito Federal para aquisição de medicamentos, transferências a municípios para aquisição de medicamentos, e as contas de medicamentos conforme apresenta-se neste quadro. No denominador estão elencadas as despesas com saúde, exceto as transferências de consórcios públicos mediante contrato de rateio, e as despesas totais com consórcios, abatendo-se aposentadorias e pensões. Vamos agora a um exemplo do indicador 2.3. O município de Porto Alegre informou ao CIOPS, no sexto bimestre de 2013, que o total de despesas com medicamentos da saúde foi de R$ 27.071.788,67. Lembrando que este valor pode ser encontrado no relatório de despesas da administração direta e indireta, disponível no sistema CIOPS no menu Relatórios, bem como na página do CIOPS no menu Dados informados na consulta por unidade executora nas contas elencadas neste indicador. Verifica-se também que o município informou um total de R$ 1.227.342.774,72 referente a despesas totais com saúde. Lembrando que este valor pode ser encontrado na terceira coluna do quadro B, com o somatório das despesas totais com ações e serviços públicos de saúde, coluna empenhada. Ao realizar o cálculo do indicador 2.3, dividindo estes dois valores e multiplicando-se no final por 100, encontramos o total de 2,21%. Neste caso, a participação das despesas com medicamentos em saúde em relação ao total de despesa com ações e serviços públicos de saúde foi de 2,21%. O indicador 2.4 representa a participação percentual das despesas de serviços de terceiros, pessoa jurídica, em relação às despesas totais em saúde. E tem a finalidade de dimensionar o comprometimento das despesas com serviços de terceiros, pessoa jurídica, ou seja, qual o percentual das despesas com serviços de terceiros, pessoa jurídica, em relação ao total do gasto com saúde. Tais despesas estão relacionadas a serviços de consultoria, locação de mão de obra, serviços de energia elétrica, água e esgoto, dentre outras. A fórmula de cálculo do indicador 2.4 é o total de despesas com serviços de terceiros, pessoa jurídica da saúde, dividido pelo total das despesas com saúde. A multiplicação por 100, ao final, visa transformar o número obtido em percentual. Vejamos a seguir o método de aferição do indicador 2.4. O método de aferição do indicador 2.4 apresenta em seu numerador o total das despesas de serviços de terceiros, pessoa jurídica. Este valor pode ser encontrado no relatório de dados informados consulta por unidade executora, despesas da administração direta e indireta nas contas serviços de terceiros, pessoa jurídica, e outros serviços terceiros, pessoa jurídica, conforme consta neste quadro. No denominador estão elencadas as despesas com saúde, exceto as transferências de consórcios públicos mediante contrato de rateio, e as despesas totais com consórcios, abatendo-se aposentadorias e pensões. Vamos agora a um exemplo do indicador 2.4. O município de Porto Alegre informou ao CIOPS, no sexto bimestre de 2013, que o total de despesas com serviços de terceiros, pessoa jurídica, foi de R$ 620.698.852,62.
Lembrando que este valor pode ser encontrado no relatório de despesas da administração direta e indireta, disponível no sistema CIOPS no menu Relatórios, bem como na página do CIOPS no menu Dados informados na consulta por unidade executora. Verifica-se também que o município informou um total de R$ 1.227.342.774,72 referente a despesas totais com saúde. Lembrando que este valor pode ser encontrado na terceira coluna do quadro B, com o somatório das despesas totais com ações e serviços públicos de saúde, coluna empenhada. Ao realizar o cálculo do indicador 2.4, dividindo estes dois valores e multiplicando-se no final por 100, encontramos o total de 50,57%. Neste caso, a participação das despesas com serviços de terceiros pessoa jurídica em relação ao total de despesa com saúde foi de 50,57%. O indicador 2.5 representa a participação percentual das despesas com investimentos em saúde em relação às despesas totais em saúde. E tem a finalidade de dimensionar o nível dos investimentos realizados por seu município em saúde. Cabe destacar que, em razão do volume expressivo de recursos direcionados para a manutenção e conservação dos hospitais e postos de saúde, os investimentos realizados pelos estados, Distrito Federal e municípios nos últimos anos são insignificantes, contribuindo desse modo para o sucateamento da área da saúde na rede pública. A fórmula de cálculo do indicador 2.5 é o total de despesas com investimentos em saúde dividido pelo total das despesas com saúde. A multiplicação por 100, ao final, visa transformar o número obtido em percentual. Vejamos a seguir o método de aferição do indicador 2.5. O método de aferição do indicador 2.5 apresenta em seu numerador o total das despesas com investimentos em saúde. Este valor pode ser encontrado no relatório de dados informados consulta por unidade executora, despesas da administração direta e indireta na conta investimentos, conforme consta neste quadro. No denominador estão elencadas as despesas com saúde, exceto as transferências de consórcios públicos mediante contrato de rateio, e as despesas totais com consórcios, abatendo-se aposentadorias e pensões. Vamos agora a um exemplo do indicador 2.5. O município de Porto Alegre informou ao CIOPS, no sexto bimestre de 2013, que o total de despesas com investimentos em saúde foi de R$ 10.785.800,47. Lembrando que este valor pode ser encontrado no relatório de despesas da administração direta e indireta, disponível no sistema CIOPS no menu Relatórios, bem como na página do CIOPS no menu Dados informados na consulta por unidade executora. Verifica-se também que o município informou um total de R$ 1.227.342.774,72 referente a despesas totais com saúde. Lembrando que este valor pode ser encontrado na terceira coluna do quadro B, com o somatório das despesas totais com ações e serviços públicos de saúde, coluna empenhada. Ao realizar o cálculo do indicador 2.4, dividindo estes dois valores e multiplicando-se no final por 100, encontramos o total de 0,88%. Neste caso, o nível de investimentos realizados por seu município em saúde com relação à despesa total com saúde foi de 0,88%. Você, usuário, agora vai tomar conhecimento dos indicadores do CIOPS relacionados a dispêndio financeiro, ou seja, aqueles relacionados a subfunções. O indicador 2.10 representa a participação percentual das despesas com a subfunção de apoio administrativo em relação às despesas totais com a função saúde.
e tem a finalidade de dimensionar o comprometimento de recursos na subfunção de apoio administrativo realizados em saúde, ou seja, aquelas relacionadas à administração e manutenção da Secretaria Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Saúde e da Fundação Municipal de Saúde. A fórmula de cálculo do indicador 2.10 é o total de despesas com a subfunção de apoio administrativo dividido pelo total das despesas com saúde, a multiplicação por 100, ao final visa transformar o número obtido em percentual. Vejamos a seguir o método de aferição do indicador 2.10. O método de aferição do indicador 2.10 apresenta em seu numerador o total das despesas com a subfunção de apoio administrativo. Estão elencadas neste grupo as seguintes despesas: planejamento e orçamento, administração geral, administração financeira, controle interno, tecnologia da informação, formação de recursos humanos e comunicação social. Este valor pode ser encontrado no relatório de dados informados consulta de despesa por subfunção, consolidada por fase de despesa e estado, no campo subfunções administrativas 001 fase empenhada, conforme consta neste quadro. No denominador estão elencadas as despesas com a função saúde. Este valor pode ser encontrado no relatório de dados informados consulta de despesa por subfunção, consolidada por fase de despesa e estado, no campo despesa total empenhada. Vamos agora a um exemplo do indicador 2.10. O município de Porto Alegre informou ao CIOPS, no sexto bimestre de 2013 que o total de despesas com a subfunção de apoio administrativo foi de R$ 103.395.627,94. Lembrando que este valor pode ser encontrado na página do CIOPS, no menu Dados Informados consulta de despesa por subfunção consolidada por fase de despesa e estado, no campo subfunções administrativas 001 empenhada. Verifica-se também que o município informou um total de R$ 1.227.342.774,72 referente a despesas totais com saúde. Lembrando que este valor pode ser encontrado no relatório de dados informados consulta de despesa por subfunção, consolidada por fase de despesa e estado, no campo total despesa empenhada. Ao realizar o cálculo do indicador 2.10, dividindo estes dois valores e multiplicando-se no final por 100, encontramos o total de 8,42%. Neste caso, as despesas com a subfunção de apoio administrativo representaram 8,42% do total de despesas com a função saúde. O indicador 2.20 representa a participação percentual das despesas com a subfunção vinculada em saúde, em relação às despesas totais com a função saúde. E tem a finalidade de dimensionar o comprometimento de recursos na subfunção vinculada realizadas em saúde. Este indicador está relacionado às subfunções vinculadas, ou seja, aquelas relacionadas à atenção básica, assistência hospitalar e ambulatorial, suporte profilático e terapêutico, vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, alimentação e nutrição da Secretaria Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Saúde e da Fundação Municipal de Saúde. A fórmula de cálculo do indicador 2.20 é o total de despesas com a subfunção vinculada em saúde, dividido pelo total das despesas com a função saúde, a multiplicação por 100, ao final visa transformar o número obtido em percentual. Vejamos a seguir o método de aferição do indicador 2.20. O método de aferição do indicador 2.20 apresenta em seu numerador o total das despesas com a subfunção vinculada em saúde. Estão elencadas neste grupo as seguintes despesas: atenção básica, assistência hospitalar e ambulatorial, suporte profilático e terapêutico, vigilância sanitária, vigilância epidemiológica e alimentação e nutrição.
Este valor pode ser encontrado no relatório de dados informados consulta de despesa por subfunção, consolidada por fase de despesa e estado, no campo subfunções vinculadas 002 empenhada, conforme consta neste quadro. No denominador estão elencadas as despesas com a função saúde. Este valor pode ser encontrado no relatório de dados informados consulta de despesa por subfunção, consolidada por fase de despesa e estado, no campo despesa total empenhada. Vamos agora a um exemplo do indicador 2.20. O município de Porto Alegre informou ao CIOPS, no sexto bimestre de 2013 que o total de despesas com a subfunção vinculada em saúde, foi de R$ 1.036.374.866,07. Lembrando que este valor pode ser encontrado no relatório de dados informados consulta de despesa por subfunção, consolidada por fase de despesa e estado, no campo subfunção vinculada em saúde, 002 empenhada. Disponível no sistema CIOPS no menu Relatórios bem como na página do CIOPS no menu Dados informados. Verifica-se também que o município informou um total de R$ 1.227.342.774,72 referente a despesas totais com saúde. Lembrando que este valor pode ser encontrado no relatório de dados informados consulta de despesa por subfunção, consolidada por fase de despesa e estado, no campo total despesa empenhada. Ao realizar o cálculo do indicador 2.20, dividindo estes dois valores e multiplicando-se no final por 100, encontramos o total de 84,44%. Neste caso, as despesas com a subfunção vinculada em saúde representaram 84,44% do total de despesas com a função saúde. O indicador 2.21 representa a participação percentual das despesas com a subfunção de atenção básica em relação às despesas totais com a função saúde. E tem a finalidade de dimensionar o comprometimento de recursos na subfunção de atenção básica realizados em saúde. O indicador 2.21 tem por objetivo o apoio ao gestor municipal nas ações relativas à atenção básica envolvendo avaliação, monitoramento e apoio ao desenvolvimento da gestão municipal. A atenção básica é um conjunto de ações, de caráter individual e coletivo, situadas no primeiro nível de atenção dos sistemas de saúde, voltadas para a promoção da saúde, a prevenção de agravos, tratamento e a reabilitação. As ações municipais de saúde são concebidas como ordenadoras do sistema local regional, integrando os diferentes pontos que compõem, definindo um novo modelo de atenção à saúde. A fórmula de cálculo do indicador 2.21 é o total de despesas com a subfunção atenção básica, dividido pelo total das despesas com a função saúde. A multiplicação por 100 ao final, visa transformar o número obtido em percentual. Vejamos a seguir o método de aferição do indicador 2.21. O método de aferição do indicador 2.21 apresenta em seu numerador o total das despesas com a subfunção atenção básica. Este valor pode ser encontrado no relatório de dados informados consulta de despesa por subfunção, consolidada por fase de despesa e estado, no campo atenção básica 301, empenhada, conforme consta neste quadro. No denominador estão elencadas as despesas com a função saúde. Este valor pode ser encontrado no relatório de dados informados consulta de despesa por subfunção, consolidada por fase de despesa e estado, no campo despesa total empenhada. Vamos agora a um exemplo do indicador 2.21. O município de Porto Alegre informou ao CIOPS, no sexto bimestre de 2013 que o total de despesas com a subfunção atenção básica, foi de R$ 243.591.415,36.
Lembrando que este valor pode ser encontrado no relatório de dados informados consulta de despesa por subfunção, consolidada por fase de despesa e estado, no campo Atenção Básica 301, empenhada. Disponível no sistema CIOPS no menu Relatórios bem como na página do CIOPS no menu Dados Informados. Verifica-se também que o município informou um total de R$ 1.227.342.774,72 referente a despesas totais com saúde. Lembrando que este valor pode ser encontrado no relatório de dados informados consulta de despesa por subfunção, consolidada por fase de despesa e estado, no campo Total Despesa Empenhada. Ao realizar o cálculo do indicador 2.21, dividindo estes dois valores e multiplicando-se no final por 100, encontramos o total de 19,84%. Neste caso, as despesas com a subfunção Atenção Básica representaram 19,84% do total de despesas com a função Saúde. O indicador 2.22 representa a participação percentual das despesas com a subfunção de assistência hospitalar e ambulatorial em relação às despesas totais com a função saúde. E tem a finalidade de dimensionar o comprometimento de recursos na subfunção de assistência hospitalar e ambulatorial realizados em saúde. O indicador 2.22 tem como objetivo demonstrar a aplicação dos recursos na assistência hospitalar e ambulatorial com relação ao total de despesas com a função saúde. O atendimento ambulatorial pelo SUS, assim como o hospitalar, são oferecidos em estabelecimentos de administração municipal, estadual, federal ou filantrópica. A fórmula de cálculo do indicador 2.22 é o total de despesas com a subfunção assistência hospitalar e ambulatorial, dividido pelo total das despesas com a função saúde. A multiplicação por 100 ao final visa transformar o número obtido em percentual. Vejamos a seguir o método de aferição do indicador 2.22. O método de aferição do indicador 2.22 apresenta em seu numerador o total de despesas com assistência hospitalar e ambulatorial. Este valor pode ser encontrado no relatório de dados informados consulta de despesa por subfunção, consolidada por fase de despesa e estado, no campo Assistência Hospitalar e Ambulatorial 302 empenhada, conforme consta neste quadro. No denominador estão elencadas as despesas com a função saúde. Este valor pode ser encontrado no relatório de dados informados consulta de despesa por subfunção, consolidada por fase de despesa e estado, no campo Despesa Total Empenhada. Vamos agora a um exemplo do indicador 2.22. O município de Porto Alegre informou ao CIOPS, no sexto bimestre de 2013 que o total de despesas com assistência hospitalar e ambulatorial foi de R$ 766.986.504,74. Lembrando que este valor pode ser encontrado no relatório de dados informados consulta de despesa por subfunção, consolidada por fase de despesa e estado, no campo Assistência Hospitalar e Ambulatorial 302 empenhada. Disponível no sistema CIOPS no menu Relatórios bem como na página do CIOPS no menu Dados Informados. Verifica-se também que o município informou um total de R$ 1.227.342.774,72 referente a despesas totais com saúde. Lembrando que este valor pode ser encontrado no relatório de dados informados consulta de despesa por subfunção, consolidada por fase de despesa e estado, no campo Total Despesa Empenhada. Ao realizar o cálculo do indicador 2.22, dividindo estes dois valores e multiplicando-se no final por 100, encontramos o total de 62,49%. Neste caso, as despesas com a subfunção assistência hospitalar e ambulatorial representaram 62,49% do total de despesas com a função saúde.
O indicador 2.23 representa a participação percentual das despesas com a subfunção de suporte profilático e terapêutico em relação às despesas totais com a função saúde, em relação às despesas totais com a função saúde. E tem como finalidade dimensionar o comprometimento de recursos na subfunção de suporte profilático e terapêutico realizados em saúde. O indicador 2.23 tem como objetivo demonstrar o volume de recursos que o município destinou ao suporte profilático e terapêutico, uma vez que tais despesas têm como finalidade evitar a disseminação e contaminação, principalmente de tratamento da água, medidas de saneamento básico, educação sanitária e identificação e tratamento dos doentes assintomáticos, principalmente daqueles que são manipuladores de alimentos. Por outro lado, o tratamento terapêutico para uma determinada doença é realizado pela medicina tradicional. A fórmula de cálculo do indicador 2.23 é o total de despesas com a subfunção de suporte profilático e terapêutico, dividido pelo total das despesas com a função saúde. A multiplicação por CIAL final visa transformar o número obtido em percentual. Vejamos a seguir o método de aferição do indicador 2.23. O método de aferição do indicador 2.23 apresenta em seu numerador o total de despesas com suporte profilático e terapêutico. Este valor pode ser encontrado no relatório de dados informados consulta de despesa por subfunção, consolidada por fase de despesa e estado, no campo suporte profilático e terapêutico 303 empenhada, conforme consta neste quadro. No denominador estão elencadas as despesas com a função saúde. Este valor pode ser encontrado no relatório de dados informados consulta de despesa por subfunção, consolidada por fase de despesa e estado, no campo despesa total empenhada. Vamos agora a um exemplo do indicador 2.23. O município de Porto Alegre, no sexto bimestre de 2013 declarou ao CIOPS, que apesar de ter ocorrido despesas totais com saúde no valor de R$ 1.227.342.774,72. Lembrando que este valor pode ser encontrado no relatório de dados informados consulta de despesa por subfunção, consolidada por fase de despesa e estado, no campo total despesa empenhada. Não ocorreram despesas com a subfunção suporte profilático e terapêutico no período analisado, portanto impossível calcular este indicador. O indicador 2.24 representa a participação percentual das despesas com a subfunção de vigilância sanitária em relação às despesas totais com a função saúde. E tem a finalidade de dimensionar o comprometimento de recursos na subfunção de vigilância sanitária realizados em saúde. O indicador 2.24 tem como objetivo demonstrar o volume de recursos destinados à vigilância sanitária que, entende-se, por um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde, abrangendo o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo, e o controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a saúde. A fórmula de cálculo do indicador 2.24 é o total de despesas com a subfunção vigilância sanitária, dividido pelo total das despesas com a função saúde. A multiplicação por 100 ao final visa transformar o número obtido em percentual. Vejamos a seguir o método de aferição do indicador 2.24.
O método de aferição do indicador 2.24 apresenta em seu numerador o total de despesas com a subfunção vigilância sanitária. Este valor pode ser encontrado no relatório de dados informados consulta de despesa por subfunção, consolidada por fase de despesa e estado, no campo vigilância sanitária 304 empenhada, conforme consta neste quadro. No denominador estão elencadas as despesas com a função saúde. Este valor pode ser encontrado no relatório de dados informados consulta de despesa por subfunção, consolidada por fase de despesa e estado, no campo despesa total empenhada. Vamos agora a um exemplo do indicador 2.24. O município de Porto Alegre informou ao CIOPS, no sexto bimestre de 2013 que o total de despesas com a subfunção vigilância sanitária foi de R$ 5.918.288,98. Lembrando que este valor pode ser encontrado no relatório de dados informados consulta de despesa por subfunção, consolidada por fase de despesa e estado, no campo vigilância sanitária 304 empenhada. Disponível no sistema CIOPS no menu Relatórios bem como na página do CIOPS no menu Dados informados. Verifica-se também que o município informou um total de R$ 1.227.342.774,72 referente a despesas totais com saúde. Lembrando que este valor pode ser encontrado no relatório de dados informados consulta de despesa por subfunção, consolidada por fase de despesa e estado, no campo total despesa empenhada. Ao realizar o cálculo do indicador 2.24, dividindo estes dois valores e multiplicando-se no final por 100, encontramos o total de 0,48%. Neste caso, as despesas com a subfunção vigilância sanitária representaram 0,48% do total de despesas com a função saúde. O indicador 2.25 representa a participação percentual das despesas com a subfunção de vigilância epidemiológica em relação às despesas totais com a função saúde. E tem a finalidade de dimensionar o comprometimento de recursos na subfunção de vigilância epidemiológica realizados em saúde. O indicador 2.25 tem como objetivo demonstrar os recursos aplicados em vigilância epidemiológica, considerando que este programa é um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores, determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos. São consideradas funções da vigilância epidemiológica: coleta de dados, processamento de dados coletados, análise e interpretação de dados, recomendações de medidas, avaliação da eficácia e efetividade das medidas adotadas, dentre outras. A fórmula de cálculo do indicador 2.25 é o total de despesas com a subfunção de vigilância epidemiológica, dividido pelo total das despesas com a função saúde. A multiplicação por 100 ao final visa transformar o número obtido em percentual. Vejamos a seguir o método de aferição do indicador 2.25. O método de aferição do indicador 2.25 apresenta em seu numerador o total de despesas com a subfunção de vigilância epidemiológica. Este valor pode ser encontrado no relatório de dados informados consulta de despesa por subfunção, consolidada por fase de despesa e estado, no campo vigilância epidemiológica 305 empenhada, conforme consta neste quadro. No denominador estão elencadas as despesas com a função saúde. Este valor pode ser encontrado no relatório de dados informados consulta de despesa por subfunção, consolidada por fase de despesa e estado, no campo despesa total empenhada. Vamos agora a um exemplo do indicador 2.25.
O município de Porto Alegre informou ao CIOPS, no sexto bimestre de 2013, que o total de despesa com a subfunção de vigilância epidemiológica foi de R$ 19.878.656,99. Lembrando que este valor pode ser encontrado no relatório de dados informados, na consulta de despesa por subfunção consolidada por fase de despesa e estado, no campo Vigilância Epidemiológica 305 empenhada. Disponível no sistema CIOPS no menu Relatórios, bem como na página do CIOPS no menu Dados Informados. Verifica-se, também, que o município informou um total de R$ 1.227.342.774,72 referente a despesas totais com saúde. Lembrando que este valor pode ser encontrado no relatório de dados informados consulta de despesa por subfunção, consolidada por fase de despesa e estado, no campo total despesa empenhada. Ao realizar o cálculo do indicador 2.25, dividindo estes dois valores e multiplicando-se no final por 100, encontramos o total de 1,62%. Neste caso, as despesas com a subfunção vigilância epidemiológica representaram 1,62% do total de despesas com a função saúde. O indicador 2.26 representa a participação percentual das despesas com a subfunção de alimentação e nutrição em relação às despesas totais com a função saúde. E tem a finalidade de dimensionar o comprometimento de recursos na subfunção de alimentação e nutrição realizados em saúde. O indicador 2.26 tem como objetivo demonstrar o volume de recursos destinados pelo município à alimentação e nutrição. Cabe ressaltar que tais despesas não podem ser aquelas destinadas à merenda escolar dos alunos da educação básica da rede pública, tampouco as destinadas a ações de assistência social, tais como Pão e Leite da Solidariedade, Sopão e distribuição de cestas básicas, programas estes muito utilizados por municípios para a distribuição da renda. A fórmula de cálculo do indicador 2.26 é o total de despesas com a subfunção alimentação e nutrição, dividido pelo total das despesas com a função saúde. A multiplicação por 100 ao final visa transformar o número obtido em percentual. Vejamos a seguir o método de aferição do indicador 2.26. O método de aferição do indicador 2.26 apresenta em seu numerador o total de despesas com a subfunção alimentação e nutrição. Este valor pode ser encontrado no relatório de dados informados consulta de despesa por subfunção, consolidada por fase de despesa e estado, no campo alimentação e nutrição 306 empenhada, conforme consta neste quadro. No denominador estão elencadas as despesas com a função saúde. Este valor pode ser encontrado no relatório de dados informados consulta de despesa por subfunção, consolidada por fase de despesa e estado, no campo despesa total empenhada. Vamos agora a um exemplo do indicador 2.26. O município de Porto Alegre informou ao CIOPS, no sexto bimestre de 2013, que apesar de ter ocorrido R$ 1.227.342.774,72 referente a despesas totais com saúde. Lembrando que este valor pode ser encontrado no relatório de dados informados consulta de despesa por subfunção, consolidada por fase de despesa e estado, no campo total despesa empenhada. Não ocorreram despesas com a subfunção alimentação e nutrição, portanto impossível calcular este indicador no período analisado. O indicador 2.30 representa a participação percentual das despesas das subfunções de informações complementares em relação às despesas totais com a função saúde. E tem a finalidade de dimensionar o comprometimento de recursos na subfunção de informações complementares realizados em saúde.
As informações complementares tratam das ações que não estão relacionadas às vinculadas à saúde, como também aquelas consideradas administrativas. Entretanto, algumas dessas despesas são consideradas como ASPs, tais como refinanciamento da dívida interna, refinanciamento da dívida externa, serviços da dívida interna e serviços da dívida externa, enquanto outras não são consideradas como ASPs, entre elas Previdência Social, Previdência do Regime Estatutário e Previdência Complementar, Desenvolvimento Científico, Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia e Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico. A fórmula de cálculo do indicador 2.30 é o total de despesas com a subfunção de informações complementares, dividido pelo total das despesas com a função saúde. A multiplicação por 100 ao final visa transformar o número obtido em percentual. Vejamos a seguir o método de aferição do indicador 2.30. O método de aferição do indicador 2.30 apresenta em seu numerador o total de despesas com a subfunção de informações complementares. Estão elencadas neste grupo as seguintes despesas: Previdência Básica, Previdência do Regime Estatutário, Previdência Complementar, Desenvolvimento Científico, Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia, Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico, Refinanciamento da Dívida Interna e Externa, Serviço da Dívida Interna e Externa, dentre outras. Lembrando que este valor pode ser encontrado no relatório de dados informados, consulta de despesa por subfunção, consolidada por fase de despesa e estado, no campo Informações Complementares 003 empenhada, conforme consta neste quadro. No denominador estão elencadas as despesas com a função saúde. Este valor pode ser encontrado no relatório de dados informados consulta de despesa por subfunção, consolidada por fase de despesa e estado, no campo despesa total empenhada. Vamos agora a um exemplo do indicador 2.30. O município de Porto Alegre informou ao CIOPS, no sexto bimestre de 2013, que o total de subfunção Informações Complementares foi de R$ 87.572.280,71. Lembrando que este valor pode ser encontrado no relatório de dados informados consulta de despesa por subfunção, consolidada por fase de despesa e estado, no campo Informações Complementares 003 empenhada. Disponível no sistema CIOPS no menu Relatórios, bem como na página do CIOPS no menu Dados Informados. Verifica-se também que o município informou um total de R$ 1.227.342.774,72 referente a despesas totais com saúde. Lembrando que este valor pode ser encontrado no relatório de dados informados consulta de despesa por subfunção, consolidada por fase de despesa e estado, no campo total despesa empenhada. Ao realizar o cálculo do indicador 2.30, dividindo estes dois valores e multiplicando-se no final por 100, encontramos o total de 7,13%. Neste caso, as despesas com a subfunção Informações Complementares representaram 7,13% do total de despesas com a função Saúde. Você, usuário, agora vai tomar conhecimento dos indicadores do CIOPS relacionados às receitas e despesas. O indicador 3.1 representa a participação percentual de despesas com saúde financiadas com recursos transferidos por outras esferas de governo. E tem a finalidade de dimensionar a parcela da despesa com saúde, sob a responsabilidade do município, financiada por outras esferas de governo e não com recursos próprios. Tem como objetivo demonstrar o percentual de recursos investidos em saúde, financiados com recursos transferidos por outras esferas de governo. A fórmula de cálculo do indicador 3.1 é o total de receitas de transferências de outras esferas do governo para a saúde, dividido pelo total das despesas com saúde. A multiplicação por 100 ao final visa transformar o número obtido em percentual.
Vejamos a seguir o método de aferição do indicador 3.1. O método de aferição do indicador 3.1 apresenta em seu numerador o total de recursos transferidos por outras esferas de governo, ou seja, da União e Estados. Estão elencadas neste grupo as seguintes receitas: serviços de saúde, transferências de recursos do SUS, fundo a fundo, transferências de recursos do Estado para programas de saúde, transferências do Fundo Estadual de Saúde, transferências de recursos do SUS de municípios, transferências de prestação de serviços a municípios, transferências de prestação de serviços a consórcios de saúde, transferências provenientes do Fundo Municipal de Saúde, transferências dos municípios para a aquisição de medicamentos, transferências da União para o SUS, transferências dos estados para o SUS, transferências de convênios dos municípios para o SUS, transferências de recursos do SUS, transferências dos estados para programas de saúde, transferências de municípios para programas de saúde, transferências de recursos do SUS, convênios União, transferências de convênios dos estados e do BF para a área da saúde, transferências de convênios dos municípios para a área da saúde e outros serviços de saúde. Lembrando que este valor pode ser encontrado na terceira coluna do quadro C, com o somatório das linhas União e Estados, excluindo-se as outras receitas do SUS do relatório da Lei Complementar 141 de 2012. No denominador estão elencadas as despesas com saúde, exceto as transferências de consórcios públicos mediante contrato de rateio, e as despesas totais com consórcios, abatendo-se aposentadorias e pensões. Vamos agora a um exemplo do indicador 3.1. O município de Porto Alegre informou ao CIOPS, no sexto bimestre de 2013, que o total de recursos transferidos por outras esferas de governo foi de R$ 641.166.200,92. Lembrando que este valor pode ser encontrado na terceira coluna do quadro C, com o somatório das linhas União e Estados, excluindo-se as outras receitas do SUS do relatório da Lei Complementar 141 de 2012. Verifica-se também que o município informou um total de R$ 1.227.342.774,72, referente a despesas totais com saúde. Lembrando que este valor pode ser encontrado na terceira coluna do quadro B, com o somatório das despesas totais com ações e serviços públicos de saúde, coluna empenhada do relatório da Lei Complementar 141 de 2012. Ao realizar o cálculo do indicador 3.1, dividindo estes dois valores e multiplicando-se no final por 100, encontramos o total de 52,24%. Neste caso, o percentual de recursos investidos em saúde, financiados com recursos transferidos por outras esferas de governo, foi de 52,24%. O indicador 3.2 representa o percentual de aplicação das receitas de impostos e transferências vinculadas a ASPs, devendo o município aplicar no mínimo 15%. E tem a finalidade de dimensionar o nível de aplicação dos impostos e transferências devido à obrigatoriedade de se aplicar o limite mínimo de 15% em ASPs, conforme Lei Complementar 141 de 2012. O indicador 3.2 é considerado o mais importante dos indicadores do CIOPS, uma vez que demonstra o percentual mínimo aplicado em ações e serviços públicos de saúde pelo município. Instituído pela Constituição Federal e regulamentado pela Lei Complementar 141 de 2012. A fórmula de cálculo do indicador 3.2 é o total de despesas com ações e serviços públicos de saúde, dividido pelo total das receitas de impostos e transferências vinculadas à saúde. A multiplicação por 100 ao final visa transformar o número obtido em percentual. Vejamos a seguir o método de aferição do indicador 3.2.
O método de aferição do indicador 3.2 apresenta em seu numerador o total das despesas com ações e serviços públicos de saúde. Lembrando que este valor pode ser encontrado na quinta coluna do quadro 5, do relatório resumido de execução orçamentária, com o somatório das despesas com ações e serviços públicos de saúde. No denominador estão elencadas as receitas de impostos e transferências vinculadas à saúde. Este valor pode ser encontrado na quarta coluna do quadro 1, do relatório resumido de execução orçamentária, com o somatório das receitas para apuração da aplicação em ações e serviços públicos de saúde na receita realizada até o bimestre. São elencadas neste grupo as seguintes contas: receita dos impostos, multas e juros de mora dos impostos, multas e juros de mora da dívida ativa dos impostos e as receitas da dívida ativa dos impostos. Os impostos citados acima são IRRF, IPR, IPTU, ITBI e ISS. Além destas receitas ainda são relacionadas as seguintes receitas: cota parte do FPM e IPR, transferências financeiras, ICMS, desoneração, cota parte do ICMS, IPVA, IPI exportação, receita de impostos de patrimônio e renda, IPTU e ITR, intra-orçamentárias, receita de impostos de ICMS e ISS intra-orçamentárias e outras receitas de impostos intra-orçamentárias. Vamos agora a um exemplo do indicador 3.2. O município de Porto Alegre informou ao CIOPS, no sexto bimestre de 2013, que o total das despesas com ações e serviços públicos de saúde foi de R$ 537.113.485,27. Lembrando que este valor pode ser encontrado na quinta coluna do quadro 5, do relatório resumido de execução orçamentária, com o somatório das despesas com ações e serviços públicos de saúde. Verifica-se também que o município informou um total de R$ 2.507.960.302,51. Este valor pode ser encontrado na quarta coluna do quadro 1, do relatório resumido de execução orçamentária com o somatório das receitas para apuração da aplicação em ações e serviços públicos de saúde, receita realizada até o bimestre. Ao realizar o cálculo do indicador 3.2, dividindo estes dois valores e multiplicando-se no final por 100, encontramos o total de 21,42%. Neste caso, o percentual mínimo aplicado em ações e serviços públicos de saúde pelo município foi de 21,42%. Cabe ressaltar que o cálculo do indicador 3.2 apresenta duas peculiaridades. O estágio da despesa utilizado é a despesa empenhada, que engloba todas as despesas liquidadas e os restos a pagar processados. São realizadas as seguintes deduções: restos a pagar não processados inscritos indevidamente sem disponibilidade financeira, despesas custeadas com recursos vinculados à parcela do percentual mínimo que não foi aplicado em ASPs em exercícios anteriores. Fique atento. Os municípios que não demonstrarem, por meio do CIOPS, a aplicação mínima em ASPs exigida pela Constituição Federal e pela Lei Complementar 141 de 2012, terão seus recursos de transferências constitucionais retidos e as transferências voluntárias com órgãos federais bloqueados pelo não cumprimento da exigência legal. Vamos agora a um breve exercício, que contempla questões relacionadas aos indicadores do CIOPS, tema central desta videoaula. Questão 1. Conforme vimos na apresentação da videoaula dos indicadores do CIOPS, o indicador 3.2 representa a participação percentual das transferências intergovernamentais correntes e de capital, incluindo as transferências constitucionais e legais, as transferências voluntárias e a remuneração por serviços de saúde pagos pela União ao município. Esta afirmativa é verdadeira ou falsa?
Caso tenha respondido a alternativa como falsa, a resposta está correta. Parabéns! Caso tenha respondido a alternativa como verdadeira, a resposta está errada. Que pena! Procure estudar mais nossa videoaula. Esta afirmativa refere-se ao indicador 1.2. Questão 2. Conforme vimos na apresentação da videoaula dos indicadores do CIOPS, o indicador 2.2 representa a participação das despesas com pessoal e encargos sociais da saúde, em relação ao total de despesa com saúde, excluindo-se as deduções. E tem como finalidade dimensionar o comprometimento de recursos, com o pagamento de pessoal e encargos sociais da área da saúde. Esta afirmativa é verdadeira ou falsa? Caso tenha respondido a alternativa como verdadeira, a resposta está correta. Parabéns! Caso tenha respondido a alternativa como falsa, a resposta está errada. Que pena! Procure estudar mais nossa videoaula. Questão 3. Conforme vimos na apresentação da videoaula dos indicadores do CIOPS, os indicadores são um instrumento de planejamento e gestão, essenciais para subsidiar atividades de acompanhamento, monitoramento e avaliação de políticas sociais, em especial da área da saúde. Esta afirmativa é verdadeira ou falsa? Caso tenha respondido a alternativa como verdadeira, a resposta está correta. Parabéns! Caso tenha respondido a alternativa como falsa, a resposta está errada. Que pena! Procure estudar mais nossa videoaula. Questão 4. Conforme vimos na apresentação da videoaula dos indicadores do CIOPS, o indicador 1.1 tem como finalidade dimensionar a capacidade de arrecadação do município. Esta afirmativa é verdadeira ou falsa? Caso tenha respondido a alternativa como verdadeira, a resposta está correta. Parabéns! Caso tenha respondido a alternativa como falsa, a resposta está errada. Que pena! Procure estudar mais nossa videoaula. Questão 5. Conforme vimos na apresentação da videoaula dos indicadores do CIOPS, o indicador 1.2 tem como conceito representar a participação percentual das transferências intergovernamentais corrente e de capital, incluindo as transferências constitucionais e legais, e as transferências voluntárias, e a remuneração por serviço de saúde, pagos pela União ao município em relação à receita total do município. Esta afirmativa é verdadeira ou falsa? Caso tenha respondido a alternativa como verdadeira, a resposta está correta. Parabéns! Caso tenha respondido a alternativa como falsa, a resposta está errada. Que pena! Procure estudar mais nossa videoaula. Questão 6. Conforme vimos na apresentação da videoaula dos indicadores do CIOPS, o indicador 1.2 tem a finalidade de dimensionar a dependência do município em relação aos recursos transferidos pelos estados através do ICMS e pela União através do FPM. Esta afirmativa é verdadeira ou falsa? Caso tenha respondido a alternativa como verdadeira, a resposta está correta. Parabéns! Caso tenha respondido a alternativa como falsa, a resposta está errada. Que pena!
Procure estudar mais nossa videoaula. Questão 7. Conforme vimos na apresentação da videoaula dos indicadores do CIOPS, o indicador 3.2 tem a finalidade de dimensionar o nível de aplicação dos impostos e transferências dada a obrigatoriedade de se aplicar o limite mínimo de 15% em ações e serviços públicos de saúde, conforme a Lei Complementar 141 de 2012. Esta afirmativa é verdadeira ou falsa? Caso tenha respondido a alternativa como verdadeira, a resposta está correta. Parabéns! Caso tenha respondido a alternativa como falsa, a resposta está errada. Que pena! Procure estudar mais nossa videoaula. Questão 8. Conforme vimos na apresentação da videoaula dos indicadores do CIOPS, o indicador 2.24 tem a finalidade de dimensionar o comprometimento de recursos na subfunção de vigilância sanitária. Esta afirmativa é verdadeira ou falsa? Caso tenha respondido a alternativa como verdadeira, a resposta está correta. Parabéns! Caso tenha respondido a alternativa como falsa, a resposta está errada. Que pena! Procure estudar mais nossa videoaula. Questão 9. Conforme vimos na apresentação da videoaula dos indicadores do CIOPS, o indicador 1.6 tem como finalidade dimensionar o comprometimento de recursos com pagamento de medicamentos na área da saúde. Esta afirmativa é verdadeira ou falsa? Caso tenha respondido a alternativa como falsa, a resposta está correta. Parabéns! Caso tenha respondido a alternativa como verdadeira, a resposta está errada. Que pena! Procure estudar mais nossa videoaula. Esta afirmativa refere-se ao indicador 2.3. Questão 10. Conforme vimos na apresentação da videoaula dos indicadores do CIOPS, o indicador 2.10 tem como finalidade dimensionar o nível dos investimentos realizados por seu município em saúde. Esta afirmativa é verdadeira ou falsa? Caso tenha respondido a alternativa como falsa, a resposta está correta. Parabéns! Caso tenha respondido a alternativa como verdadeira, a resposta está errada. Que pena! Procure estudar mais nossa videoaula. Esta afirmativa refere-se ao indicador 2.5. Chegamos ao fim desta videoaula esperando que as informações disponibilizadas, por meio dos indicadores do CIOPS, sejam suficientes para que você, usuário, possa perceber a importância deste instrumento e dê a devida divulgação das informações nele contidas. Esperamos que ao longo da nossa conversa, você tenha obtido informações e realizado reflexões a respeito da gestão da saúde de seu município, e que agora possa acompanhar todas as etapas da execução orçamentária, dos recebimentos dos recursos. Ter conhecimento da gestão de seu município é sem dúvida importante, e acreditamos que você a partir de agora, perceba a relevância de utilizar os indicadores do CIOPS na gestão municipal. Por esta razão, sugerimos que considere esse material somente como um início de conversa e amplie seus conhecimentos sobre esse tema, consultando outros materiais sobre o assunto. O nosso compromisso é continuar colaborando na construção de um sistema de saúde democrático, de qualidade e plural, e seu envolvimento neste processo é fundamental.